12º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Espero que você esteja aí no seu cantinho, com tudo preparado, o seu livro em mãos, porque é muito importante. Hoje eu estou com meu lápis, minha borracha, porque juntos revisaremos o que estudamos na aula passada e responderemos algumas atividades. Então, todo o seu material, vamos dar início à nossa aula aqui no nosso cantinho, no nosso encontro semanal, nesse lugar onde nos encontramos todas as semanas. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero contar uma historinha para vocês. É uma história que já é um pouco conhecida de alguns, mas para quem ainda não conhece, preste bastante atenção, pois ela é muito interessante. E dessa história poderemos tirar uma lição para as nossas vidas, de como devemos agir com as pessoas e com nós mesmos. Preste bastante atenção. Quem conhece a história da lebre e a tartaruga? Alguém já ouviu falar dessa história? Tô ouvindo aqui alguém dizer que já ouviu falar dessa história. Então, tia Laísa vai contar essa história para vocês. Se você já ouviu, já sabe como é. Se ainda não ouviu, preste bastante atenção. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando lá da lerdeza da tartaruga. Vivia falando que a tartaruga era lenta, essa tartaruga é muito lerda. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo das gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. O que será que isso vai dar? Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia facilmente, parou e resolveu cochilar. Olha o que a lebre fez. O que será que vai acontecer? Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Minha nossa, a tartaruga ganhou a corrida para a lebre. Mas a lebre não era tão rápida e a tartaruga tão lenta. Mas a lebre, ela se achava a mais esperta, a mais rápida de todas. E aí, por se achar tanto, resolveu tirar um cochilo, porque para ela, aquela corrida já estava vencida fácil, fácil. Enquanto ela cochilava, a tartaruga, muito esperta, lenta, porém esperta, adiantou seus passinhos e começou a correr, seguindo no seu ritmo, sem se preocupar com a lebre. E o que é que aconteceu? A lebre dormiu no ponto e a tartaruga ganhou a corrida. Moral da história: devagar se vai longe. Essa fábula, ela ensina sobre a humildade. Jamais devemos nos gabar dos demais. E o excesso de confiança pode ser um grande obstáculo para alcançarmos nossos objetivos. Olha só, a lebre, ela se achava demais, ela estava muito confiante que iria ganhar a corrida para a tartaruga. E então foi dormir. A tartaruga seguiu seu caminho bem lentamente, continuou andando e descobriu que devagar se vai longe. E precisamos ser humildes, não ficar se achando, porque eu já sei ler e o meu coleguinha ainda não sabe, e aí eu vou ficar mangando dele. Nós não podemos fazer isso. Tudo acontece no tempo exato. Cada um tem o seu tempo para conseguir aprender e para conseguir fazer as coisas. Só não pode ser igual a lebre, se achar demais e dormir no ponto, e assim perder a corrida para a tartaruga. Esse é o meu recadinho para vocês.
Agora, vamos começar a nossa aula de hoje? E então, vamos dar início à revisão, né, do que estudamos na aula passada. Na aula passada, nós estudamos sobre o bairro onde moramos. Nós vimos que os bairros possuem características diferentes. Por exemplo, tem bairro que tem muita movimentação de veículos, de automóveis, né? Tem bairros que tem muitas moradias, tem bairros que tem ruas largas, ruas estreitas. Existem diferentes tipos de bairros. Aí nós falamos um pouco, mostramos um pouco, respondemos uma atividadezinha, falando sobre o nosso bairro, como que é o nosso bairro, de que forma ele é, como é que ele é organizado. E também aprendemos que um bairro, ele é formado por uma rua, que é formada por quarteirões, e assim vai se organizando até formar um bairro. Nós vimos também que um bairro é parte de uma cidade, ou seja, é como se uma cidade fosse dividida em partes para melhor ser organizada. Por exemplo, vamos ver aqui essa imagenzinha que eu trouxe, foi da aula passada também. Aqui nós temos uma casa. Aqui nós temos várias ruas. Várias ruas formam um quarteirão, que é esse aqui. Ou uma quadra, como é conhecida. Vários quarteirões ou quadras, olha só aqui, formam um bairro. Então foi isso que nós aprendemos na aula passada. Como que é formado um bairro e que o bairro é parte de uma cidade. Entenderam? Também vimos que existem bairros na zona rural, ou seja, bairros que são mais afastados da cidade. Espero que vocês tenham entendido direitinho a aula passada, porque hoje nós vamos retomar esse assunto mais uma vez, só que agora falando um pouco sobre os tipos de bairros, porque existem diferentes tipos de bairros. Nós vimos lá na aula passada algumas características de bairros. Hoje nós vamos ver os tipos de bairros e vamos responder uma atividade sobre o assunto da aula passada e a continuação da aula de hoje. Preste bastante atenção. Abra aí o seu livro, por favor, na página 80. Abra o seu livro na página 80. Antes de iniciarmos, de falarmos sobre os diferentes tipos de bairro, vamos responder essa atividadezinha sobre a aula passada. Vamos lá. Complete as frases usando as palavras do quadro abaixo. As palavras são quarteirão, bairro e rua. Vamos ver, nós falamos agora sobre isso e estudamos na aula passada. Olha só. Letra A. As casas e as outras construções podem estar localizadas em uma... Quem sabe aí? Em uma rua. Muito bem. As casas e outras construções, como padaria, escola, lojas, farmácias, podem estar localizadas em uma rua. Muito bem. Letra B. Nas ruas, podemos encontrar várias construções. O conjunto de ruas forma um, que também é conhecido como quadra. Forma o quê? Um bairro? Não. Um quarteirão, muito bem. Forma um quarteirão, que também é conhecido como quadra. Nós vimos agora há pouco isso. E na letra C, diz assim: vários quarteirões formam um bairro, muito bem. Então, vários quarteirões, eles formam um bairro. Assim, nós revisamos, respondemos a atividade sobre a aula passada. Mas ainda tem a segunda questão. Mas a segunda questão eu só vou dar a dica. Vocês vão responder aí, tá bem? Então, vamos prestar atenção e vamos para a segunda questão. Siga a direção das setas para descobrir a frase que se formará. Depois, escreva-as nas linhas logo abaixo. Olha só, aqui no nosso livro, nós temos aqui, olha só, umas setinhas dando as dicas de como nós devemos seguir aqui embaixo, onde tem as palavras, para formar a frase. Então, vamos ver aqui. Tia vai mostrar aqui, viu, a setinha, como é que a gente vai fazer. Deixa eu pegar aqui minha caneta
Olha só, a primeira seta é do primeiro, né, quadrado para o segundo. Então, para quarteirão. Depois a setinha faz o quê? Desce. Muito bem, a setinha desce. Um quarteirão é. Depois a setinha vai para onde? Para o lado. Formado. E as outras setinhas? Também para o lado. Você vai seguindo as setinhas que estão lá em cima. Estou seguindo elas. Depois, para baixo e para o lado novamente. E assim nós formamos o quê? Um quarteirão é formado por várias ruas. Nós formamos essa frase. Respondam aí, tá? Eu só dei a dica aqui. Você responde aí no seu livro. E escreve a frase nas linhas aqui abaixo. Escreve essa frase aqui abaixo. Combinado? Vamos seguir em frente? Agora abra aí o teu livro na página 81. Abra o seu livro, página 81. Vamos falar sobre os diferentes tipos de bairros. Vejamos. Os bairros, eles são diferentes uns dos outros. Desculpa. Em alguns bairros, a maior parte das construções são moradias. Geralmente, também encontramos estabelecimentos comerciais, como padarias e mercados, além de escolas e postos de saúde. Então, os bairros, deixa eu organizar aqui meu fone, colocar meu fone aqui para trás. Então, os bairros, eles são formados, tem bairros que são formados por muitas moradias, são chamados de bairros residenciais, onde há muitas moradias e alguns poucos estabelecimentos comerciais, como uma padaria, um supermercado, escolas, postos de saúde. E assim é formado esse bairro, tá? Esse bairro ele é diferente dos outros, porque ele se organiza dessa forma, onde nós podemos ver a maior parte de construções sendo moradias, né? Casas onde pessoas moram, com poucas construções, com poucos comércios, com poucos estabelecimentos comerciais. Você pode ver aí na página 81, olha só. Agora vamos ver que outro tipo de bairro. Outros bairros, embora existam moradias, o que mais se destaca são estabelecimentos comerciais. Olha aqui, muitas lojas, muitos supermercados. Como, por exemplo, lojas, agências bancárias, farmácias, restaurantes, cinemas e teatros. Em geral, esses bairros eles ficam localizados na área central da cidade, no centro da cidade. Geralmente esses bairros comerciais, eles estão organizados no centro da cidade. Esses bairros eles costumam ser frequentados por pessoas de diversos outros bairros que procuram o comércio, né? Que procuram comprar, que procuram o lazer, como o cinema, o teatro. Então, diversas pessoas de diversos outros bairros, procuram esses bairros, que são os bairros comerciais, para realizar algum tipo de atividade. Então, esses são bairros que são considerados bairros comerciais, onde se encontra a maior concentração de comércio. Existe ali algumas poucas moradias, porém, a maior parte das construções são comércios. Entendeu, tia? Está compreendendo direitinho? Vamos conhecer outro tipo de bairro. Vamos lá na página 82. Página 82. Existem também bairros onde estão instaladas várias indústrias, aquelas que nós costumamos chamar de fábricas. Normalmente ficam mais afastadas da área central da cidade e dos bairros. Mais afastado da área central da cidade, né, fica mais distante, e dos bairros residenciais. Neles também podemos encontrar estabelecimentos comerciais e algumas residências, porém em menor quantidade. Por exemplo, aqui na nossa cidade, quem mora próximo de cerâmicas? A cerâmica fica mais afastada da cidade, né, um pouco mais distante da cidade. Ali no seu entorno existem algumas construções, mas são poucas, não são como são nos bairros residenciais, né, nos bairros onde tem muitas moradias. Então aqui são bairros industriais, são bairros onde tem muitas indústrias, muitas fábricas, tá bem? Assim nós compreendemos os tipos de bairros. Bairros residenciais têm muitas moradias.
Bairros comerciais tem muito comércio, muita loja, muitas lojas, muitos bancos, muitos supermercados, farmácias, cinema, teatro. E os bairros industriais, que é aquele onde estão instaladas várias fábricas, várias indústrias. Agora vamos responder a atividade que fica aí abaixo da página 82. Logo aí abaixo da página 82. Onde você vai fazer um desenho de parte do seu bairro. E depois vai escrever o que predomina no bairro onde você mora. O que é que mais tem, tia, no bairro onde você mora? Tia, aqui tem muitas moradias, muitas casas. Tia, aqui tem muito comércio, tem muitas lojas aqui, pouquinhas casas. Não, tia, aqui tem muitas indústrias, tem muitas cerâmicas e poucas casas. Então você vai falar um pouquinho, vai fazer um desenho do seu bairro, de uma parte aí do seu bairro, e vai falar um pouquinho como ele é. Tem muitas casas, algumas padarias, tem uma escola, seja lá o que for que tiver aí no seu bairro, tá bem? Você vai fazer com bastante capricho isso. Agora vamos para a página 83. Página 83. Você vai observar aqui na página 83 a foto que mostra uma rua localizada em um bairro da cidade de São Paulo. Nela é possível ver uma característica importante do bairro. Vamos observar aqui a foto, você pode olhar no seu livro. Nós podemos ver aqui nessa foto várias o quê? Várias lojas, vários estabelecimentos comerciais. Então, qual é o tipo de construção, qual é a característica desse bairro? Aí você vai dizer, nesse bairro existe... aí você vai aqui, olha, marque com um X, bem aqui, observa aqui. Marque um X na frase que descreve uma característica do bairro retratado nessa foto. Primeira característica. Nesse bairro existe uma escola e alguns estabelecimentos comerciais, porém nele predominam moradias. Tem muitas moradias, poucos estabelecimentos comerciais. Não, né? Nós estamos vendo aí muitos estabelecimentos comerciais. Na segunda alternativa, as construções presentes nesse bairro, na maior parte, são indústrias. São indústrias, são muitas fábricas. Não, né? Terceira, aqui embaixo, terceira alternativa. Nesse bairro predominam estabelecimentos comerciais. E aí, tem muitos estabelecimentos comerciais, tem muitas lojas? Muito bem. Então, você vai marcar essa alternativa, onde diz que nesse bairro predominam muitos estabelecimentos comerciais. Ok, amores? Espero que vocês tenham compreendido direitinho a aula de hoje, que tenham conseguido responder todas as atividades. E nossa aulinha vai ficando por aqui. Um beijão para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.